Fala pessoal, seja muito bem-vindo a esse que é o primeiro episódio desse nosso podcast aqui, que a gente intitulou de ArcaCast, para você que não me conhece. Meu nome é Átila, é um prazer receber vocês aqui. E hoje nós vamos participar de um bate-papo sobre espiritualidade, sobre vida, sobre várias coisas e em si também falar da nossa igreja, a Igreja Arca, Igreja em Movimento. E como é nosso primeiro episódio, não tem como não bater um papo com esses meus amigos pastores aqui da nossa igreja, Pastor Wesley e Pastor Marcos. Sejam muito bem-vindos a esse nosso primeiro episódio. Prazer receber vocês aqui, que além de amigo, são os nossos pastores. Obrigado, Átila. Prazer é meu estar aqui, poder estar com vocês aí, galera que está ouvindo a gente, e poder esclarecer um pouquinho sobre a nossa igreja, né? Poder apresentar ela para vocês nesse formato aí de podcast. Vai ser muito legal o nosso bate-papo e que a gente possa esclarecer todas as dúvidas da galera. Obrigado, é uma honra, um convite que, embora, como você disse, entre amigos, é uma honra muito grande poder apresentar, né, a nossa igreja e poder falar um pouco também daquilo que Deus tem feito, a visão que Ele tem dado e tudo que nós temos vivido aí. Legal. Ó, e como primeira pergunta, na verdade, né, para quem não sabe, nós todos aqui participamos da criação da igreja, né? Estivemos presentes ali desde da primeira reunião que aconteceu lá no salão do sindicato. E aí, desde então, nós decorremos para fazer o estatuto e tudo. Mas uma das curiosidades que as pessoas mais têm, e é a primeira pergunta que eu queria fazer para vocês, é: por que Arca, Igreja em Movimento? Olha, eu quero responder essa pergunta já começando falando que não é a Arca de Noé. Porque essa talvez seja a primeira pergunta que as pessoas fazem quando me encontram. Falam assim: é a Arca de Noé, pastor? Não é a Arca de Noé. E eu quero falar um pouquinho primeiro sobre isso, sobre arca, o que é a arca no caso, né? E essa ideia nasce de um sonho de um dos nossos membros fundadores ali, membro da nossa diretoria, que uma vez ele falou para mim, falou assim: pastor, eu tenho um sonho e uma visão que Deus me deu há muito tempo atrás de uma igreja. E o nome dela era Arca. E na hora, eu ri, falei: nossa, mas eu acho que não vai pegar bem, né? Nós estamos numa cultura das igrejas aí, das churches, né? Então a Arca Church não vai ficar legal. E aí ele falou: não, pastor, pensa com carinho e ora a respeito. E aí eu fui fazer isso, fui orar a respeito. E aí Deus falou comigo profundamente também acerca desse nome. E quando nasce o acróstico, né? Porque a arca não é só um conceito, mas também é um acróstico ali. Lugar de amor, redenção, comunhão e aliança. Amor, redenção, comunhão e aliança. Eu fiquei pensando sobre isso. Falei: cara, isso é ser igreja. Um lugar onde as pessoas amam umas às outras, onde há espaço para redenção, porque isso é o que Cristo fez por nós. Um espaço de comunhão, onde a gente sempre está junto ali, conectado, né, como igreja. E também um lugar de aliança com Deus, que é compromisso com Deus, né? E a gente vê essa pulverização das igrejas aí e um evangelho muito disseminado de uma forma muito rasa, né? E um evangelho de consumo também. As pessoas vão na igreja para consumir religião. E aí eu pensando nesse conceito da arca e todos esses pilares que compõem o nome, eu falei: faz sentido. E a arca não é a Arca de Noé, mas é a Arca da Aliança. É uma alusão à Arca da Aliança. E o pastor Marcos vai explicar melhor esse conceito aí. É isso aí. Além do acróstico, né, que fala muito a respeito de nós, o amor, a aliança, a redenção, de fato é o que nós temos vivido e é o que a gente dimensionou desde o início. Mas o referencial bíblico de arca, de fato, é a Arca da Aliança, que no Antigo Testamento a gente sabe que ela representava, né, a presença de Deus para o povo e tem todas as suas nuances, os aspectos ali, que não daria para a gente trazer tudo, né, num tempo tão curto. Mas uma das características que bate muito com aquilo que nós temos vivido desde o início é o fato de que, naquele momento, a presença de Deus precisava ser disseminada em movimento, né? Então, o povo precisava sair de um local a outro, seguindo a direção de Deus, mas essa mobilidade e essa saída de um local a outro, né? Essa troca de destino, essa troca de território geográfico, era toda feita seguindo aquele que ia à frente como o cabeça do povo, que era Deus, representado por essa arca. Então nós vamos, né, falar um pouco mais aí sobre essa questão de por que nós estamos em movimento, por que desse jargão,
Então, Arca, Igreja em Movimento, mas ela começa também com esse referencial bíblico, né? De que Jesus é representado ali naquele momento do Antigo Testamento pela arca e toda a sua simbologia, ele, sobretudo, estava em movimento. Então, os povos eram alcançados porque, de fato, Deus mandou com que o povo que tinha a presença de Deus e as instruções de Deus fosse aos outros lugares onde ainda isso não tinha chegado. Eu também confesso que quando me veio esse nome Arca, eu só consegui pensar em piada, mas depois que a gente resolveu essa questão, eu também achei um nome legal. E é interessante, pessoal, para você que talvez não esteja desde o começo da igreja, da criação da igreja, é legal falar que essa igreja, ela tem por si o nome Em Movimento, porque ela começou através de um movimento, né? Eu lembro até hoje que na primeira reunião que a gente fez, na verdade, ela começou como uma ideia de um churrasco, né? A gente estava ali querendo se reunir, né? A gente saiu de um outro ministério, estava querendo se reunir e não tinha como. E aí a gente começou, na verdade, em 2 famílias. A gente ia se reunir numa terça-feira para fazer um churrasco. E aí um foi convidando o outro, e aí o pessoal me ligava e falava assim, fulano quer ir, Beltrano quer ir. Não, vai. Até o momento que o Silvan, que hoje é o nosso presidente, falou, cara, não vai caber mais. Na minha casa não cabe, o que a gente vai fazer? E aí eu fui até um local, né, lá no salão, ali na Zona Norte de Marília. Nós fomos abençoados, naquele salão tinha 30 cadeiras. E aí eu lembro que a expectativa minha era, será que vai dar gente? Né? E aí eu lembro que eu convidei vocês, falei, cara, vai ser um churrasco, vai lá levar uma palavra, vou levar um violão, tudo. O próprio Marcelo desenrolou, levou lá mesa de som, que eu pedi, na verdade, uma caixinha de som pra ele. Ele levou mesa de som. E eu lembro até hoje que eu tenho uma memória viva de, quando eu cheguei lá, minha pergunta era, cara, será que vai dar gente? E aí o pessoal começou a chegar com cadeira, com café, com bolo. Aí meu pensamento passou, será que vai dar gente, tipo, será que vai caber? Será que vai caber? Então, a nossa primeira ideia, na verdade, não era nem igreja, era mesmo se reunir pra estar com a galera. E aí veio essa questão de, depois que acabou o primeiro, a galera, não, vamos se reunir de novo, semana que vem. A gente falou, não, foi hoje e tal, mas a galera pedir que era gostoso aquele ambiente, depois, 15 dias depois, a gente se reuniu lá no La Madre, lembra do La Madre, depois no Amor de Mãe, e aí nasceu essa sede, essa vontade de ir nas instituições. Sabe, né? Uma coisa que é interessante, Átila, sobre esse momento em si, é que ninguém de nós, e em especial falando também, né, do pastor Wesley e mesmo eu, nós em nenhum momento ambicionamos o plantio de uma igreja, né? Isso não estava nos planos, tanto que eu me lembro desse episódio que você está falando lá da associação, né? Essa primeira reunião ali, foi né? lá no salão do sindicato. Isso. Eu lembro que quando eu cheguei lá, uma das perguntas do pastor Wesley, ele tinha acabado de chegar também, ele vinha descendo a calçada de um lado e eu vinha subindo. E aí, eu não sei se você lembra que eu falei, olha, eu perguntei, eu falei, o que você fez? Tipo assim, você é doido? Por quê? Porque nós, de fato, não tínhamos ambicionado isso. E, na verdade, a gente tomava um cuidado, né? A gente tem esse cuidado moral, ético, de, olha, será que é o momento de se reunir? A gente não tinha nem plano ali, né? Como, inclusive, algumas pessoas acharam que, não, agora o pastor Wesley correu lá, montou uma igreja, o pastor Marcos... E não foi, cara. Isso começou da parte de pessoas que nunca nem chegaram, né? Ali próximo da ideia do pastoreio e tal, mas que queriam, né, se reunir e nos pediram para participar disso. Mas aí, como você falou, a gente teve uma surpresa, né? O número de adesão, as pessoas querendo estar junto, querendo ouvir algo genuíno, acabou sendo grande, né? Uma coisa que eu fico bem tranquilo no meu coração em relação a isso, que eu lembro até hoje que um dia antes da gente fazer no sindicato, eu mandei uma mensagem para você. E você falou, cara, eu tô sossegado com esse negócio de igreja, tô quietinho, eu vou sentar na cadeira, ouvir a palavra. E eu falei mano, só vai. Leva uma palavra, porque existe uma diferença entre você obrigar as pessoas a ir no local que você está e as pessoas a clamarem para ouvir você. Existe a diferença. Eu falei, cara, tá aí, as pessoas estão querendo ouvir você. E eu lembro quando terminou a reunião, lá nosso primeiro encontro no sindicato, você falou, cara, Deus me chamou para isso e vambora. Se tiver outro, a gente faz. E é legal. E aí eu queria, Wesley, que você explicasse o porquê de ser uma igreja em movimento e o que a igreja faz hoje em dia em movimento, para realmente dizer desse nome, Arca, Igreja em Movimento. Então, esse slogan, né, a Igreja em Movimento, é algo que queima muito no meu coração, assim, porque eu olho para a Bíblia e eu olho para a igreja primitiva e eu vejo ela se movimentando o tempo todo, né? Se você olhar para os textos bíblicos, os discípulos, eles vão às regiões ali, né, do entorno,
E eles vão avançando e pregando o evangelho e se movimentando de alguma forma. E quando a nossa igreja ela nasceu com esse aspecto, com essa característica de se reunir em lugares diferentes, e eu olhei para ela e falei, cara, isso aqui é uma igreja totalmente bíblica, é isso que a Bíblia nos ensina a fazer. O ID é isso aqui, é a gente se movimentar, não é viver nas quatro paredes, não é montar uma igreja e esperar que as pessoas venham, mas é ir até as pessoas de alguma forma, se movimentar até elas, né? E quando a gente começa a se reunir, primeiro no sindicato, depois em algumas instituições, Amor de Mãe, Espaço Potencial, isso desperta algo em mim. E eu falo, cara, a gente precisa se movimentar nesse sentido. Olhar para esses lugares e começar a ir até lá. Porque lá existem pessoas que estão precisando ouvir uma mensagem, precisam do Evangelho de Jesus, Deus precisa alcançá-las de alguma forma. Então essa ideia da igreja em movimento, ela é muito mais bíblica do que o conceito atual de uma igreja que estabelece um templo e espera que as pessoas venham até ele. Então esse é o nosso slogan por conta disso. Isso me agrada muito, né? Eu gosto muito dessa ideia. Cara, e uma das melhores experiências que eu vivi foi da última vez que a gente foi lá foi no Vila Barros, né? A gente fez a questão do lanche. Sim, lá Neto, com o projeto Lumiar e também com o Lanchoneto. Lanchoneto. Me corrija se eu estiver errado, né? Tem a Lanchoneto lá do nosso amigo Neto que uma vez por ano ele faz uma ação dessa, né? Que ele faz um valor lá do lanche baratíssimo, super acessível. Chama Lanche do Bem. Lanche do Bem. E aí todo o lanche que você compra, ele distribui, né? Na verdade, lá para uma comunidade carente. E nós fomos entregar esses lanches. E aí eu levei meu filho mais velho, o Abel. Para realmente, não assim, ter um choque de realidade, mas ele entender que muitas vezes a gente é afortunado e reclama, né? Porque você tem 2, 3 opções de comida. Eu levei ele no dia. E eu lembro que qualquer lugar que a gente vai hoje, ele sempre comenta dessa questão. Nossa, igual os menininhos lá que não tinham lanche para comer e tal. E eu creio que a partir daquele dia foi plantado realmente uma semente no coração dele. E para mim, assim, ver realmente sendo igreja, né? Fora das quatro paredes, lá servindo lanche, vendo a alegria da molecada, dos familiares lá em ter, porque muitos daquele foi a primeira vez que comeram um lanche, né? E é legal. E paralelo a isso, eu queria perguntar para você, Marcos, se consegue uma igreja, ela consegue biblicamente, né? Como é que funciona essa questão de ação social na igreja, né? Como que biblicamente a gente consegue explicar isso para as pessoas que dá para a gente uma igreja que tem um trabalho social forte nas ruas. Uhum. Na verdade, não só dá para existir, quando, na verdade, é o dever da igreja. É um dever moral, ético, mas é um dever bíblico também. Quando nós olhamos... eu vou citar algumas coisas aqui, mas assim, a parte mais famosa, talvez mais icônica, que tem que fazer com que a igreja olhe para um movimento social, né, de apoio a crianças vulneráveis ou a pessoas em situação de vulnerabilidade por qualquer que seja o motivo, é o próprio Senhor Jesus, em algum momento, olhando, né, para os seus discípulos e dizendo, olha, quando vocês visitaram o preso, a mim vocês visitaram. Quando vocês vestiram o nu, ou seja, aquele que por não ter recurso está passando frio, a mim vocês me vestiram. Quando vocês deram de alimentar aquele que não tinha o que comer, a mim vocês alimentaram. É claro que ele está usando uma metáfora ali para dizer, quando você faz ao outro, quem recebe sou eu. Então, ali já tem que começar a igreja deveria acender a igreja que eu digo no geral, né? Todas as igrejas, independente da linha cristã que elas estão ali submetidas, deveria ligar um alarme ali. Poxa, eu não estou sendo igreja até que eu me preocupe com a fome do faminto. Eu não estou sendo igreja até que eu me preocupe com o frio daquele que não tem o que vestir. Entende? Então, quando nós trabalhamos isso, nós temos também o apoio, né, das cartas apostólicas, como no caso de Tiago 2, do 14 ao 26, se você pegar essa perícope de versículo, esse trecho da Bíblia, ele vai falar o tempo todo, e o resumo do que ele diz ali é o seguinte: a fé sem obras é morta. Aí, claro, tem aquela confusão, algumas pessoas confundem isso, né, teologicamente. Poxa, mas eu não sou salvo pelas obras. De fato, eu não sou salvo pelas obras, mas eu fui salvo
E as obras são resultado disso, porque eu fui transformado. Se Jesus entrou na minha vida, eu não olho mais para o faminto com indiferença. Se Jesus entrou na minha vida, eu não olho mais para aquele que não tem recurso, sendo eu o detentor de recursos que poderia ajudá-lo, e por egoísmo ou avareza. Então, onde o egoísmo e a avareza falam alto, Jesus não fala nada. Então, se de fato Deus está falando comigo, eu preciso entender que como igreja, o movimento da igreja precisa atender essas pessoas. Algumas pessoas vão dizer, não, mas o evangelho, o foco não é a obra social, o foco não é a caridade. De fato, não é, isso não salva. Mas lá no texto de Tiago ele deixa bem claro que adianta eu dizer para o cara que está com fome, olha, Deus te abençoe, quando ele não tem o que comer. Ele vai dizer qual é a bênção de Deus vinda de você, sendo que eu não tenho como me vestir, como comer, e você tem e não compartilha comigo. Né? Então, a oração do Pai Nosso, quando Jesus nos ensina, a primeira frase é Pai Nosso. O Pai é nosso, o recurso é nosso. Então, começa com compartilhamento. A igreja começa com compartilhamento. Legal. Eu queria também agora que vocês falassem algo realmente pessoal do que mudou ou do que vocês trouxeram desses movimentos que nós fizemos, né? Uma das situações que mudou muito minha mentalidade, até causou um pouco de estranheza para algumas pessoas, foi quando a gente visitou o presídio, né? E uma das coisas que me marcou muito, assim, naquela questão, foi quando a gente se reuniu na sala ali, né? Da pessoa que nos convidou para ir lá. E eu lembro como uma forma de gratidão, a pessoa, ela chegou a ter lágrimas nos olhos, né, para falar da sua vida, né? De gratidão. E eu lembro que quando eu voltei para casa, o que mais me marcou era assim, a gente pode falar assim, que pena, que dó, porque na verdade assim, é uma consequência do erro das pessoas que estão lá, certo? Mas eu vejo o olhar de Deus também para todas as pessoas. Mas me marcou muito de saber que, tipo assim, eu ia chegar em casa, ia dormir, no outro dia eu ia acordar e eu teria minha liberdade para sair, né? E aí, uma coisa que me marcou muito foi a questão, tipo assim, cara, a única diferença é que os meus erros não são tipificados na lei. Porque se fosse, eu também estaria condenado, né? Numa cadeia ou pior. E eu queria que vocês falassem, aqui, começar com o pastor Wesley, em alguns desses movimentos que você foi, que né, não, foram vários, o que mais te marcou, o que mais trouxe pra sua vida, cara? O dia que eu vi isso, o dia que eu olhei isso, ou que eu envolvi com isso mudou na minha vida. Você consegue falar, assim, alguma coisa? Cara, esses movimentos, todos eles têm um impacto muito profundo, né? E estimular a igreja a participar conosco, não só expor a igreja a um choque de realidade, mas também fazer com que ela mude o olhar, né, para o próximo. E lá na casa de detenção eu percebi isso também, porque aqui fora, né, existem muitas falas que a gente ouve todo dia. Bandido bom é bandido morto, né? Preso não é gente. E quando eu passei pelas grades, eu vi gente, vi ser humano, vi gente como a gente que estava ali, né? Obviamente pagando ali pela lei por um crime que cometeu, mas olhares como o olhar de pessoas que eu vejo aqui fora também. Gente que precisa de Jesus também. Gente que se emociona também. Gente que louva, que canta, como muitos aqui fora não cantam. O que me marcou muito aquele dia foi o momento do louvor e da adoração. Quando a gente começou a cantar, eu pensei, né? Falei, eu acho que eles nem conhecem a música. E eles conheciam muito bem e cantavam a plenos pulmões. E, cara, eu não sei se foi algo que eu senti só dentro de mim ou se realmente estava acontecendo, mas era tão forte que chegou a vibrar meu peito, assim, ó. Não foi? Algo muito forte. E eu falei, cara, olha a intensidade com que eles adoram, né? Isso muda a minha concepção da adoração. Então, hoje, quando eu canto na igreja, eu também tento expressar dessa maneira. Eu falo, cara, eu tô livre, eu tô aqui fora, eu tenho minha família, e eu quero também expressar ao Senhor a minha adoração, assim como aqueles caras fizeram naquele dia. E um outro movimento que também me tocou profundamente foi lá no Espaço Potencial. Né? Ver uma realidade de mães, pais, de filhos atípicos, né? E eu me lembro muito bem no dia que eu fui lá, falei com a coordenadora do projeto, e ela levantou uma dor que é de todos os pais e mães de filhos autistas, né? De mães atípicas e tal.
falou assim, olha, pastor, sabe qual é a nossa maior preocupação? É que um dia eles vão crescer. Hoje eles são crianças autistas, amanhã serão adultos autistas. E pela lógica da vida, os pais morrem antes dos filhos. O que serão dos filhos? Quem terá amor por eles como nós temos, não é? Isso me emociona, cara, porque pensar que alguém vai deixar um filho no mundo e não vai ter alguém que ame na mesma proporção. E se eu não pensar que a igreja vai assumir esse papel, quem assumiria? Se nós que, né, dizemos propagar o amor de Cristo, de professar a nossa fé em várias áreas, não assumir essa responsabilidade de cuidar dessas pessoas, porque muitas delas não terão autonomia para trabalhar, né, para gerar a própria renda. Muitos deles não são nem verbal, pessoas que não falam, não se comunicam. Então eles exigem cuidados especiais e a igreja brasileira, né, precisa, a igreja como um todo precisa pensar nessa comunidade, de como atendê-los no futuro. Então essa ideia não só de assistencialismo, mas de amor ao próximo, né, de evangelho bíblico, de ir até eles e falar, não, nós estamos aqui para dar para vocês não só pão, suporte, mas também uma esperança para o futuro. Legal. O Marcos também já participou de um projeto que é conhecido, né, nacionalmente, de ir lá para o sertão, né? Queria que você dissesse para nós como que é essa experiência. Foi, acho que mais de uma vez, né? Sim, na verdade, hoje eu atuo também, além do pastoreio, né, como missionário local, mas não integral, né? Então, o missionário local que não é integral, ele vai em loco ali na necessidade, né? Dentro, geograficamente, no foco da necessidade, ele atua durante determinado tempo e retorna, né? Inclusive, a gente retorna muitas vezes com a ânsia também de angariar recursos, porque se pudesse, e eu sei que quem já participou de uma missão assim, seja em solo, né, africano, que é comum, ou seja aqui no Nordeste brasileiro, que vive realidades inclusive até parecidas, embora algumas pessoas não sabem disso, mas quem vai e tem um coração em Cristo e olha aquelas crianças com o olhar de Deus, e geralmente ele não quer voltar. A gente volta porque não tem outro jeito. A gente volta por quê? Porque não tem recurso para ficar ali. Nós seríamos mais, vamos dizer, mais um custo ali. E na verdade, somos também as pessoas que cobrem esse custo. Então, a gente volta para trabalhar, né, durante um tempo e poder ter recurso e contribuir com esse recurso para ir. Inclusive, para aqueles que não conhecem, é o Instituto Livres, né? Fundado ali pelo pastor Juliano Som, pastor Daniel, o Léo, que inclusive se verem isso, um abraço, né? São referenciais meus hoje. Mas a minha formação, né, como pastor, ela passa pelo seminário teológico, né, como a maioria ali, Faculdade Teológica Sul-Brasileira, 5 anos ali, aquela coisa toda. Mas aquilo que de fato me levou a um ministério mais próximo àquilo que eu acredito ser o que Jesus faria, foi na verdade o missionário. Foi o in loco, em campo, ir ali. E quando a gente consegue pegar a igreja e trazer para ela a visão de que a igreja precisa estar em movimento, hoje nós temos muito o conceito da igreja em monumento, né? Então, cria-se um grande monumento, um grande salão, as cadeiras mais confortáveis, né? A desculpa hoje da excelência, na verdade, muitas vezes tem mais a ver com a criação de um ambiente que me beneficie ou que atraia as pessoas que eu mais gostaria de ter ao meu redor, né? O tipo social que eu mais gostaria de atender. E muitas vezes a gente tem visto isso, igrejas que se tornaram monumentos, onde a melhor cadeira, a melhor tecnologia, o melhor espaço, mas que muito pouco atende aquilo que o evangelho nos direcionou a atender, né? Crianças, o assunto inicial agora daqueles que são apenados, né? Aqueles que estão de alguma maneira pagando ali para a lei aquilo que devem. E esse olhar muitas vezes se perdeu, não é só pelo fato das pessoas não ligarem para essas, né, necessidades, né? Não tô nem aí para criança, não tô nem aí para apenado, não tô nem aí para o morador de rua. Às vezes não é isso. Às vezes a pessoa ela até tem uma ânsia de compaixão, mas ela está seduzida pela igreja em monumento. Então nosso desejo é romper, é ser disruptivo mesmo.
né? Entender que nós não estamos ali como centro de arrecadação para tornar a Arca um grande referencial no Brasil de igreja bonita, grande, confortável. Não é nada disso. Claro, se a gente puder ter uma cadeira boa para o pessoal sentado, tem gente de idade, o pessoal que tem as suas necessidades, nós vamos ter, mas o nosso foco é alimentar o faminto, é cuidar do órfão, né, que é a direção bíblica, é cuidar daqueles que a maioria já rejeitou, né, que literalmente não vão querer para si. Então, a ideia da Igreja em Movimento é essa. Né? Então, quando a gente sai, né, e vai em loco, não é para tirar foto e mostrar, olha aqui como eu sou piedoso. É para entender que Jesus não está no trono da igreja. Jesus está no chão lá. Ele está lá na parte de baixo. E aí, ouvindo todas essas questões, né, é inevitável eu trazer na memória de como que esse movimento, ele foi orgânico na questão, assim, né, para quem, novamente falando, para quem não está desde o início da igreja, a princípio, né, quando a gente marcava uma data, que normalmente era quinzenal, né, a gente saiu do salão do sindicato, depois foi pro La Madre, né, e era orgânico, e era legal que assim, ó, nós éramos abençoados com o espaço, a pessoa falava, ó, eu tenho um espaço lá, eu queria que vocês fizessem uma reunião lá. E sem a gente combinar, cada um levava aquilo que ele achava que era necessário. Então o pessoal levava café, bolo, pão, a gente fazia realmente ali uma ceia antes de começar e ali ficava em comunhão, tudo. E eu falo que Deus está em cada passo porque começou com o café, começou com o pão, aí começou com o local, e aí veio o local onde a gente está hoje, né? Que muita gente não sabe, a gente ficou durante muito tempo ali, pela generosidade de uma família, que a gente está lá hoje em Veracruz, no Espaço Eco Paraíso, que é um lugar lindo, né? Até hoje, quando eu entro lá, eu falo, Deus do céu, que não sei se eu teria uma fé desse tamanho, mas o Senhor nos honrou com isso, né? E aí, paralelo a isso, eu lembro quando a gente sentou, né, que o pastor Marcos tinha falado da questão mesmo de precisar ter um estatuto, porque a gente reunia muita gente num local só, poderia ser perigoso. Eu lembro na nossa primeira reunião que a gente sentou para lavrar o estatuto, né, para fazer o estatuto, nós estávamos muito preocupados, isso desde o princípio, em ser uma igreja em movimento, que eu lembro muito isso, de ter uma ação social que fosse relevante, né? Uhum. E o segundo era que seria normal naquela situação, nós que, tipo assim, tivemos a primeira ideia, talvez se beneficiar de um estatuto, né? E eu lembro que na primeira reunião tava todo mundo assim, cara, ó, ninguém vai ser beneficiado disso aqui. Qual que vai ser a ideia para ninguém ser beneficiado? Vamos costurar o estatuto. E aí eu lembro que o primeiro assunto que caiu era da questão financeira. Como que a gente vai tratar com a questão financeira da igreja para ser transparente com as pessoas, né? E aí eu lembro que a primeira pauta foi, é o seguinte, essa igreja vai ser uma igreja onde todos sejam voluntários. Desde a pessoa que vai receber lá no estacionamento, até a pessoa que pega o microfone e prega, né? E foi unânime as pessoas falarem, não, tá tudo certo, cada um tem sua renda. Então porque lógico, gera custo, né, para você ter um local, para você comprar cadeira, para você, enfim. Embora nós, assim, uma outra oportunidade a gente conta de como a gente tem sido abençoado, mas gera um custo. E a gente fez isso, né? E eu queria que você, primeiro, o pastor, falasse dessa questão sobre... a gente sabe que biblicamente é correto o pastor ser assalariado, tudo. Mas eu queria falar de o que passou no seu coração para ter essa decisão em que seria normal, lembrando que o pastor Wesley, ele é um pastor, vamos dizer assim, convidado, né? Ele não faz parte, ele não tem voto dentro da diretoria, isso é muito bom a gente dizer. Nós escolhemos ele para ser o pastor da nossa igreja, porém, ele é convidado, né? Ele não tem voto, ele não tem peso de voto, ele nos aconselha, assim, mas toda a decisão, como já aconteceu, dele gerar ideias e essa ideia não ser aprovada pelo conselho, pelo estatuto da igreja, eu acho que é o normal, tá? E eu queria saber de você o que passou no seu coração de tomar essa decisão, de falar assim, cara, se a igreja vai ser uma igreja de voluntariado, eu também vou ser um voluntariado e também não quero tirar dinheiro da igreja. Como que você tomou essa decisão, que seria, lembro novamente, seria uma decisão normal, né? Você tá à frente da igreja, tudo, você tem uma demanda, mas o que passou no seu coração para você tomar essa decisão? Cara, essa decisão é uma decisão difícil de ser tomada, por conta até do trabalho que envolve, o trabalho pastoral, né? Mas eu não penso no trabalho pastoral como labor, né?
e não vejo pastor como profissão, né? Apesar de que muitos, né, hoje são remunerados e têm o seu sustento aí oriundo da igreja, está tudo bem, porque integralmente talvez ele se dedique à igreja, então justo que a igreja o remunere dessa forma. Mas esse caminho que nós tomamos de não sermos remunerados é um caminho bem estreito, mas é de mão dupla também. Exige da igreja uma certa maturidade, entender que o seu pastor não estará todo o tempo disponível, mas que ele se dispõe a estar, né, disponível em alguns momentos e poder fazer um atendimento e fazer as suas ministrações. Gera no corpo também aquela questão da unidade, da solidariedade, isso a gente vê muito, né? A questão das contribuições, da generosidade, porque eles entendem que todos nós estamos ali no mesmo barco, na mesma condição e trabalhando com a mesma intensidade, então todos nós estamos ali de forma voluntária, então isso gera aquela coisa da união, da comunidade, né? E o grupo ele fica um pouco mais assim, unido mesmo nesse aspecto. E não gera aquela coisa da exigência, né? Tipo assim, poxa, se você é pastor, cara, tu tá ganhando. Eu exijo que você atenda a minha família agora, que você vai lá agora, que você vai orar agora, pastor vem cá, pastor vai ali e tal, tal. E a igreja, ela amadurece nesse aspecto, né? E tem muito a ver com a igreja primitiva, a igreja bíblica. O apóstolo Paulo, em vários momentos, ele agradece ofertas, porque ele recebeu contribuições. Em muitos momentos, ele trabalha para contribuir para uma comunidade que é pobre demais. Eu vejo isso nos textos dele. Fala assim, gente, o pessoal lá estava passando uma dificuldade e eu precisei trabalhar com eles porque eles não tinham pão para comer. E o nosso slogan é exatamente esse, né? A igreja não é um centro de arrecadação, mas uma mesa para repartir pão. Então, esse caminho de ser voluntário é exatamente para levantar uma bandeira de que não necessariamente a igreja precisa ser um conglomerado, um empresarial, onde as pessoas estão ali pela remuneração, mas também podem fazer simplesmente pela missão, pelo chamado, pela paixão, e é isso que a gente está vivendo hoje, e é algo assim, de alguma forma utópico, né, para muitos, mas tem funcionado e tem sido muito legal, né, pastor Marcos? Não, demais. E é interessante essa linha que o Átila trouxe, falando que assim, gente, nós não consideramos que seja errado, teologicamente errado, a pessoa receber, né? O pastor ali da igreja, trabalha em tempo integral e recebe. Qual que é a problemática hoje? Em especial falando, né, a nível nacional, falando do Brasil. A verdade é que nós temos uma cultura do profissionalismo da fé, né? Então, a gente precisa lembrar que pastor não é profissão, é vocação. Mas pastorear envolve algumas habilidades profissionais, em alguns casos de administração, questões relacionadas a ativo imobiliário da instituição, direito, né? Porque tem algumas questões, você vai trabalhar com família, você precisa entender a respeito, né? De um pouquinho ali para não dar uma decisão que juridicamente vai prejudicar a família, né? Não trazer, na verdade, um conselho, né? Que vai fazer a família tomar uma decisão que a prejudique. Mas ainda assim nós não somos profissionais, nós não somos, nós somos vocacionados, é diferente a profissão da vocação. E aí tem os pastores, né, deixar isso bem claro para não haver interpretações aí, existem os pastores que trabalham em tempo integral na igreja e ele precisa ser suprido na sua família, tem os filhos, né, tem... Isso aí a Bíblia manda a gente cuidar primeiro, né, da nossa casa, administrar bem a casa para poder então administrar a igreja. Ok. Qual que é a grande problemática? É que em parte, né, aí eu não vou generalizar, óbvio, mas em parte, né, da dinâmica da igreja brasileira, quando uma igreja cresce em número de pessoas, em ativos, né, em capacidade ali financeira, acaba que esses recursos eles são delegados de maneira arbitrária por uma só pessoa, né? E que acaba se beneficiando disso. E isso, claro, gerou até uma aversão, né? Tem gente que você vai falar de igreja, quando você fala de igreja evangélica, né? Quantos de nós já não fomos alvo desse tipo de piada, né? De, lá, tá passando o chapéu, hein? Vai pegar seu dinheiro e tal.
Mas aí a gente fala, não, mas é porque o diabo tá perseguindo a igreja. E nem sempre, às vezes isso é resultado de um mau testemunho que num cenário mais amplo tem acontecido, tá? Então, mas vocês estão querendo então ser o baluarte, né, de salvação da igreja? Não. Nós só tomamos essa decisão porque a gente acredita que é o ideal para nós. Acreditamos aquelas pessoas, pastores, igrejas, onde o pastor é remunerado, ou quando a gente recebe alguma requisição de conselho, né? Pô, qual é o seu conselho para essa igreja, para esse pastor? O que a gente fala? Cara, caminha na régua da tua igreja. Então, o que muitas vezes a gente vê? A igreja que é uma membresia muito volumosa, mas muito pobre, com uma liderança muito rica, mas que não tem uma empresa que o cara construiu por trás, ou algo que do trabalho ali profissional dele ele construiu. Não, fica evidente que aquela riqueza veio da igreja. E aí tem uma coisa que eu aprendi, teologicamente. Todo o dinheiro arrecadado em nome de Jesus precisa ser utilizado em nome de Jesus. Tá? Então, todo dinheiro arrecadado em nome de Jesus precisa ser utilizado em nome de Jesus. E como é que um pastor utiliza o dinheiro que vai para ele, para a família dele, sem desrespeitar a Bíblia? Sendo coerente. Então, poxa, qual que é a média da renda, né, da comunidade da qual eu faço parte? Talvez 3 mil ao mês, 6 mil, 10, não sei. Eu vou tirar por aquela média e pronto, eu vou ter o salário. Agora, nós, falando arca agora, né, uma questão, um sistema mais interno, é uma decisão coletiva, né? Todos nós, diretoria, pastores, liderança como um todo, tomaram essa decisão. Lembrando que foi de comum acordo, a gente não houve nenhum diretor, né? Nem o pastor Wesley, nem ninguém que chegou ali e falou, não vai ter, e vai ser assim. Não, foi uma conversa, uma coisa muito orgânica e que todo mundo tinha a mesma coisa no coração. E aí, nós decidimos, por conta de todos já terem uma vida profissional ativa, né, ascendente, caminhando, e aí fica o desafio que o pastor Wesley falou. A gente vai estar 100% do nosso tempo delegado para a igreja? Não vamos, e tá tudo bem. Vai gerar, né, vai ser necessário gerar a maturidade da igreja de entender isso, mas nós também entendemos que, uma vez que Deus nos deu essa graça de ter as nossas profissões, né, de ter a nossa vida ali, a nossa renda fora da ambiência, daquilo que a igreja precisaria disponibilizar caso a gente não tivesse, isso nos dá uma liberdade de poder investir isso em movimento, né, nas crianças, investir isso nas pessoas que precisam, que têm necessidade. Então, esse é o nosso posicionamento hoje. Como você falou, nós respeitamos, todas as igrejas têm posicionamento diferente, óbvio, desde que tenha um mínimo de coerência, né, que infelizmente a gente tem visto, uma incoerência muito grande aí no que diz respeito à administração de recursos por parte da igreja, mas hoje essa é a nossa decisão. Não, eu falo que é legal, que é um desafio, né? E às vezes eu brinco com o Wesley, que eu falo assim, cara, era tão legal fazer só os movimentos, né? A cada 15 dias. Porque realmente existem as responsabilidades, mas uma coisa que eu sempre acalmo o meu coração é saber que a gente sempre bateu na tecla da transparência. Então eu queria falar com você que está assistindo, se você quiser saber como que funciona o portal da transparência da nossa igreja, você vai lá na nossa rede social, no Instagram, Arca Igreja em Movimento, e todo fechamento de mês nós colocamos lá um documento na qual mostra tudo que a igreja arrecadou e tudo que a igreja gastou. Mas até o pessoal de fora vai ver? Sim, é para todos verem, né? Uma das questões que a gente bateu e é cobrado e vai ser cobrado sempre é a questão da transparência. Então, tudo que entrou, se a igreja ficou no vermelho, se a igreja ficou no verde, se a igreja ficou no azul, vai estar lá, porque é um desafio, né? Mas a gente também se protege em relação a essas questões, né? E é legal dizer que tudo isso aconteceu orgânico, porque no começo, quando a gente foi lá pro prédio onde a gente está, através de uma generosidade de uma família, era combinado assim que cada família trouxesse, né? Um item, um pão, um bolo, um café. E depois que nós realmente institucionalizamos e a igreja ficou certinho e tal, dentro da lei, nós, de maneira também decidida, resolvemos fazer com que a igreja abençoasse esse café. Então, toda reunião no domingo, que começa às 10 horas, você pode chegar lá às 9h30 com a sua família, que vai ter uma mesa lá, que ela tem, igual você falou, é uma via de duas mãos, né?
nós compramos os itens da instituição Amor de Mãe, então a gente abençoa ele todo domingo, né? E também, paralelo a isso, você e sua família pode ir lá tomar um café, ficar em comunhão antes de começar a reunião e tá lá conhecer a igreja, é um lugar muito lindo. Então fica um convite para você, todo domingo, né? A partir das 9h30, você chega com a sua família lá, toma um café, totalmente gratuito, conhece as pessoas e depois você vai lá descer para ouvir a palavra, que tem sido bênção todos os domingos. E paralelo a isso, eu queria falar sobre algo que ficou na minha cabeça durante muito tempo. Estatuto. O que é um estatuto? Como que deve ser feito um estatuto? Por que do estatuto? O que é importante o estatuto? E aí eu queria dizer para você como que dá para fazer, como que dá para equilibrar a vida do pastoreio em todas essas situações que a gente falou, de não ser assalariado, de ter o emprego. Porque hoje a gente vê que, principalmente na igreja evangélica, a maioria das ocorrências que acontecem ou é questão financeira ou é imoralidade sexual, né? A esposa traindo o marido traindo a esposa, ou desviando dinheiro. Eu queria saber de vocês como que faz para achar esse equilíbrio. De tipo assim, olha, eu não sou assalariado, mas eu sou um pastor. Então eu preciso estar ali presente na vida das minhas ovelhas, preciso dedicar tempo, mas também eu não posso burlar a minha família, os meus, na qual Deus me entregou para que eu fosse o guardião da minha família. Como é que se encontra um equilíbrio, pastor, disso aí? Esse é o maior desafio, né, de um pastor que não é integral, poder balizar o tempo, gerir o tempo com a família, fazer a gestão do tempo entre os atendimentos pastorais e ainda assim também fazer atendimento a clientes, né, captar recursos e tudo mais. Então esse desafio, ele começa todos os dias pela manhã, quando eu dobro meu joelho e oro. Eu falo, Senhor, existem 24 horas para tantas demandas. E eu sei que não cabe nas 24 horas todas as demandas do dia. O que nós faremos? E aí eu confio em Deus para Ele poder me direcionar. Só que você tocou num assunto muito interessante, porque o chamado, né, aquilo que Deus nos chama para fazer no mundo, ele queima de uma forma no nosso coração e o desejo é muito grande em fazer aquilo o tempo todo. Porque de tudo que eu faço, o que eu mais gosto é pastorear. É estar com as pessoas, é aconselhar elas, é pregar uma mensagem, é poder ir a algum lugar e anunciar as boas novas do evangelho. Isso é o que eu mais amo fazer. E eu poderia fazer isso o tempo todo. Mas eu tenho um filho de 7 anos, eu tenho uma esposa, eu tenho outras coisas para cuidar, eu tenho um negócio, né? Então tudo isso precisa ser muito bem balizado. E eu creio que, além daquilo que Deus me chamou para fazer, Deus me chamou também para fazer todas as outras coisas. O segredo é levar a missão para todas as áreas da vida. A gente chama isso na teologia de missão integral, né? Que é estar fazendo o que Deus te chamou para fazer todo o tempo em tudo que você fizer. Então, quando eu estou com meu filho, eu tenho que entender que ele é uma ovelha do meu rebanho. Que ele merece a atenção, o cuidado de como qualquer outra ovelha. Qualquer outro que pedir um atendimento, meu filho está ali, está esperando o pai dele responder uma pergunta, alguma coisa que ele tem uma dúvida, ele está esperando o amor, o carinho, o afeto de um pai. Então eu preciso entender que aquilo também é missio Dei, é a missão na vida dele, entendeu? E eu preciso entender que eu estou ali como um evangelista, como um pastor, como um missionário na vida do meu filho também, na vida da minha esposa. Então, negligenciá-los para dizer que eu vou atender outras pessoas, cara, é falhar na missão que Deus me deu. Porque as minhas primeiras ovelhas moram comigo o tempo todo. É legal. E é interessante mesmo falar sobre... Porque muitas vezes as pessoas acham que missão é sempre fora de casa, né? E a gente acaba... E aí, o que você mais vê é o cônjuge reclamando, os filhos reclamando, por quê? A gente sempre pensa que a missão é fora de casa. E... Você, Marcos, na sua opinião, como encontrar o equilíbrio? Você tem eu lembro que uma vez você fez um devocional e eu me lembro muito disso, a gente leva muito para a nossa vida, que você colocou em ordens as prioridades da vida de um cristão. E eu queria que, dentre as coisas que você vai falar, você falasse sobre as prioridades, que isso marcou muito a nossa vida. Ah, legal. Inclusive, eu me lembro que nessa ocasião a gente estava literalmente passando, né, na igreja, ali, a comunidade onde estávamos todos reunidos, e
É muito comum, gente, que haja uma confusão, que as pessoas se percam um pouco nessa questão. Porque como o pastor Wesley falou, a minha vida tem que ser uma missão a Deus, né? Então, eu não posso ter uma ideia errada de que eu estou adorando mais a Deus quando eu estou na igreja com a mão levantada cantando uma canção de adoração do que quando eu estou na empresa empacotando alguma coisa ou fechando um contrato, né? Assinando algum negócio. Então, assim, são ações, né, diferenciadas ali no que diz respeito à substância. Então, substancialmente, eu me sinto mais adorando a Deus quando eu estou cantando, mas quando eu estou fechando um negócio e sendo honesto nesse fechamento, isso também adora a Deus. Quando eu vou para casa e eu ir embora cansado da correria do dia, mas o filho quer jogar bola e ele demanda atenção e ele precisa daquilo e eu vou lá em detrimento do meu cansaço e me sacrifico para poder ter esse tempo de qualidade com ele, mostrar para ele que a memória afetiva, né, que ele vai criar ali, vai poder tornar ele um homem bom, alguém que seja também um homem de Deus, isso também adora a Deus, e talvez de maneira muito mais efetiva do que a música que eu tô com as mãos, né, levantada e cantando, que é algo só, uma experiência pessoal. Então, assim, quando eu falei sobre essa ordem, né, a gente elencou ali uma ordem, não querendo doutrinar e pôr regra na vida de ninguém, mas a verdade é que biblicamente as pessoas confundem, porque a ideia que as pessoas têm é primeiro Deus, só que o Deus aqui, muitas vezes o que está é o ministério, é a igreja, é a organização material que as pessoas entendem que a liga a Deus, porque não entenderam isso que o pastor Wesley falou. A minha missão não é quando eu entro dentro das 4 paredes da igreja ou quando eu saio e vou lá para o sertão do Piauí, né, ou para uma região da África. A minha missão, ela começa quando eu abro o olho na minha cama. Então, quando eu saio das 4 paredes da igreja, eu estou entrando no meu campo missionário. Aliás, eu fui lá para aprender, para ser equipado, para poder... Então, muitas vezes as pessoas colocam a igreja, depois a família... E aí o trabalho. E, na verdade, a prioridade bíblica é primeiro Deus. Por que primeiro Deus? Porque nem sempre eu encontro Deus na igreja. Vamos lembrar de João Batista. Vamos lembrar da fala de Jesus em Apocalipse, quando ele diz, eis que estou à porta e bato. Tem gente que usa essa frase para coração, né? Olha, Deus está batendo a porta do seu coração. Não é assim que aplica esse texto. Lá ele está falando das 7 igrejas e uma delas ele fala, eu estou à porta, bato. Se alguém abrir, eu entro. Ou seja, a igreja está montada, está linda, está um monumento, mas eu tô do lado de fora. Jesus tá do lado de fora. Eu tô aqui. Vem pra fora que vocês vão me encontrar. Então, assim, a prioridade real, ela é Deus, que nem sempre tá na igreja. Então, é o meu devocional, meu amor pela minha família, o meu amor pelos perdidos. Então, primeiro Deus. Depois, o meu trabalho. Por que o meu trabalho aqui? Porque a Bíblia deixa claro que quem não cuida da sua própria casa não pode prover a igreja. Então, como que eu vou cuidar da minha casa se eu não sustento, né, os filhos, a esposa, se eu não pago a conta, se eu sou um mau pagador, se eu dou um mau testemunho por conta disso? Então, primeiro, Deus. Depois vai vir a minha família. E aí, por que o trabalho tem que vir aqui? Porque eu não consigo cuidar da minha família se eu não trabalhar, né? Então, primeiro Deus, aí a minha família. Trabalho, aqui vem a igreja. Então, cuidei dessas coisas, meu devocional tá em dia, tá legal, top. Tô cuidando do meu casamento, saio com a esposa, tenho um momento de cinema, e aqui a gente cai numa outra coisa que nós temos trabalhado de forma disruptiva na Arca, que é o cuidado com o ativismo, que senão a gente coloca culto quarta, culto da vitória na quinta, reunião dos jovens no sábado, reunião disso, daquilo na segunda, e vai, daqui a pouco a pessoa ela tá tão envolvida com a igreja que ela não tem tempo para Deus. Ela tá tão envolvida com a igreja que ela não tem tempo para orar, para jogar bola com o filho, para levar a esposa no cinema, para ter um momento de intimidade. Então, Deus, família, trabalho e aí sim a igreja. E nós, claro, entramos nesse desafio. Poxa, pastor, mas ainda vai... Deus, família, trabalho, mas sobra tempo aqui. Não nos falta devoção, nos falta disciplina. Se a gente organizar, disciplinar, dá para fazer. A Michelle, minha esposa, ela lembra de algo que é realmente, quando eu vejo assim, eu fico feliz. Ela tem falado muito assim, nossa, nós estamos criando vínculos verdadeiros. E quando você sabe que você cria vínculo verdadeiro com a pessoa? Quando muitas vezes você
sei lá, você não tem uma grana pra comprar uma pizza, mas o simples fato de você sentar com a pessoa e conversar vira um evento muito legal e te satisfaz, né? E pelo fato daquilo que você falou de nós não ocuparmos a nossa agenda com muitos compromissos, a gente consegue ser igreja nos nossos relacionamentos, né? Então a gente sempre tá ali com alguém sentado, tocando um violão, tomando uma água, jogando um videogame. Então, assim, eu tenho percebido muito isso, que nós temos criado os vínculos verdadeiros com pessoas totalmente diferentes, que talvez se não fosse a igreja, nós não estaríamos juntos, né? E isso é bacana. E uma coisa interessante que eu queria ouvir de vocês também, uma coisa que eu ouvi bastante, era assim, cara, você não tem medo de abrir uma igreja? E aí a pessoa falava assim, você não tem medo de não dar certo? Aí eu falava assim, ó, primeiro, que se depender de mim, não vai dar certo, tem que depender de Jesus. Já deu errado. Já deu errado, tá porque errado, não dá certo, né? Eu até brincava, a pessoa ficava tipo, meu, o que esse cara tá falando? E aí eu falava assim, cara, e outra coisa? Eu explicava pra pessoa assim, ó, você tá com o conceito errado de igreja. Por quê? O que a igreja não dá certo? Ah, vocês não têm dinheiro pra pagar as coisas. Não, cara, se a gente não tiver dinheiro pra pagar as coisas, o prédio fica, mas a missão continua. A gente volta lá pro salão do sindicato, a gente vai lá pra instituição, porque minha vida não muda nada em relação a isso. Ou pra debaixo de uma árvore. Para debaixo de uma árvore. Só que a pessoa tem, hoje ela tem um conceito, até eu entendo por causa das polêmicas que aparecem todo dia, porque as coisas boas é difícil de aparecer. As ruins aparecem toda hora. Mas ela tem um conceito que a igreja não dá certo quando ela não tem um prédio, quando ela não tem um local. E eu sempre falo, quando eu tenho a oportunidade de falar da Arca, que ela não depende desse prédio, até porque nós ficamos nesse prédio muito tempo pela generosidade de alguém. Hoje a gente abençoa essa pessoa, mas ela tá ciente que, se a gente não tiver dinheiro, e como aparece lá todo final de mês, a nossa missão continua. A gente vai de novo lá pro presídio quando nos chamarem, para as instituições, porque eu acho que enquanto tiver alguém com fôlego para falar de Jesus e levar o nome da instituição Arca, a nossa missão tá lá. Eu queria agora ouvir de vocês, que é um assunto que às vezes as pessoas confundem um pouco, mas é legal. Como estar na igreja sem ser religioso? Ou como eu perceber que o ambiente que eu estou, ele está mais religioso do que realmente viver no evangelho de Jesus? Agora eu quero que você saia dessa. Olha, isso pra mim é muito natural. Desde sempre, na verdade. Porque eu nunca segui uma linha doutrinária que me colocasse nessa caixa da religião. E eu acho que o perigo tá aí. Quando você cria uma metodologia, né, uma forma doutrinária para as pessoas, como elas se vestem, como elas cantam, como elas falam, e aí você doutrina elas a viver nessa caixa. Só que aí aquele cara que vai lá no domingo e segue a cartilha e fala do jeito que eles querem, canta do jeito que eles querem, se veste do jeito que ele quer, prega do jeito que quer, responde à pregação do jeito que eles querem, com os jargões, com as expressões. Quando ele chega em casa, ele precisa ser ele. E como é que ele vai lidar com isso? Porque dupla personalidade é um desvio de personalidade, é algo que precisa de tratamento clínico, aliás. Então, você estimular as pessoas a viver essa vida dupla, cria nelas um adoecimento espiritual. Elas não conseguem se encontrar com Deus, elas não conseguem se relacionar com Ele, e a religião cauteriza a mente delas, a ponto delas não se permitir fazer coisas, ou ir a lugares, ou conversar com pessoas, e elas formam uma bolha religiosa mesmo. E o dia que essa bolha estoura, aí o estrago é grande. Por quê? Porque elas não conseguem mais se conectar com outras pessoas fora daquele convívio. Elas não conseguem mais ser elas mesmas, ter o coração sincero, abrir o coração para alguém. Então, eu acredito que uma igreja saudável, que não é religiosa, ela nasce da naturalidade das pessoas. Então, lá na Arca, por exemplo, eu deixo as pessoas livres para elas poderem falar, se comunicar da maneira que elas estão. Então, por exemplo, às vezes a pessoa vem de um outro contexto religioso, com alguns vícios de linguagem, com algumas expressões, e eu não fico podando elas o tempo todo. Porque a ideia não é doutriná-las, mas ensiná-las. Isso leva mais tempo. Isso às vezes gera algum desconforto, alguma roda de conversa, porque eu tô aqui, o irmão soltou um palavrão. E eu falo, poxa, irmão. E eu não fico ali tulindo ele, falando, cara, pelo amor de Deus, não fala isso, vai pegar mal pra nós, pra nossa igreja, a nossa imagem, você é crente, cara. Mas biblicamente eu vou ensiná-lo. E quando eu sei que pessoas que encontram com Cristo se parecem com ele, mudam não só
o seu vocabulário, mas o seu comportamento, as suas expressões, mas elas se assemelham a ele e não a uma doutrina ou uma religião. E isso promove uma mudança que é perene, é para sempre, cara. Então o cara não vai estar naquele modo crente, ele vai ser uma nova criatura. Ser uma pessoa só. E aí acabou. E aí não precisa mais ficar falando, cuidado com a fala, cuidado com a roupa, cuidado onde vai. Ele já sabe quem ele é agora e isso vai ser natural para ele. Aí a gente vê isso, né? Todo devocional, né? Você vê culturas diferentes, linguísticas diferentes, isso é legal porque a pessoa se sente à vontade. Marcos, como eu saber se eu estou em um ambiente religioso ou se eu estou em um ambiente que realmente é o evangelho que Jesus ensina? Legal. Sim, ó, vamos lá. Só para quem tá, às vezes, em casa assistindo, não tá entendendo, pô, mas como que uma igreja não é religiosa? Nós precisamos fazer uma diferença aqui, que existe um meio de utilizar a palavra religião corretamente, que seria vinda lá do latim, do religare, que é a ideia de ligar o homem a Deus. Essa é a maneira etimológica que a gente fala, é a maneira original. Só que hoje a palavra religião, ela tem uma conotação negativa, né? Pejorativa até às vezes. Por quê? Porque quando a gente fala de religiosidade, o que nós estamos falando? De um conjunto de usos, costumes que nem sempre são bíblicos, nem sempre Deus exigiu, mas que a igreja, né, ou as igrejas, enquanto organização, para melhor controlar ali os seus membros, acaba impondo sobre as pessoas. Então isso envolve vestimentas, né, como o pastor Wesley falou, a maneira de falar, em que lugares frequentar. Então nada disso foi o que Jesus nos chamou para trazer para as pessoas. Qual que é o nosso conceito, assim, sendo bem genérico? Nós levamos as pessoas a Jesus. Transformar essas pessoas e mudar os seus comportamentos, aquilo que está errado ou não, é uma coisa, é um papel de Jesus, não é nosso. Né? Nós não vamos lá na igreja, assumimos o microfone para dizer para as pessoas, com essa roupa você pode andar, com essa não, com esse cabelo você pode, com esse outro não, esse lugar você pode. O nosso papel não é fazer o sistema pode, não pode. O nosso papel é ensinar o evangelho do amor, da misericórdia, da graça, até da moralidade em alguns aspectos, quando a gente fala, por exemplo, de casamento, ou seja fiel à sua esposa, né? Seja um pai amoroso aos seus filhos. E ensinando isso, nós contamos com a graça e com a presença de Deus que no coração de cada pessoa vai transformá-lo, tá? Então, quando a gente fala de não ser religioso, nós estamos falando disso, de não ser um sistema comportamental onde a gente fica ditando regra na vida das pessoas sem nem mesmo conhecê-las, né? Sem nem mesmo ter uma compaixão real, um amor por elas. Então, assim, a ideia hoje que a gente precisa desenvolver, até teologicamente falando, é o quê? Uma diferença entre ser espiritual e ser religioso. O religioso é aquele que ele vai ter, né, a linguagem, o comportamento editado, a paz do Senhor, irmão, graça e paz, aleluia. Olha como meu cabelo tá no padrão, né, da religião, olha como a minha roupa está no padrão da religião. Mas, infelizmente, por que isso é muito mal visto? Porque, geralmente, essas pessoas que mostram demais, né, uma fé externa, às vezes está com um problema interno que resulta naquilo que o pastor Wesley comentou. Uma fé na igreja bonita, amorosa com todo mundo, mas que quando vai para a intimidade não é ele. E aí, como não é ele, sobra o que é ele de fato. E às vezes o que é ele é que é uma pessoa odiosa, às vezes é uma pessoa rancorosa, às vezes é uma pessoa grosseira. E muitas vezes a gente tem visto famílias e casamentos, inclusive de líderes religiosos, terminarem por causa disso. Porque é um amor gigantesco na plataforma e uma infidelidade escabrosa nos bastidores, né? Então, por que isso acontece? Por causa daquilo que a gente está falando. Existe uma diferença entre espiritualidade e religiosidade. Deus não nos chamou para ser um religioso formatado, editado. Deus nos chamou para ser pessoas espirituais que têm um relacionamento com o Espírito Santo de Deus e, por meio desse relacionamento, consegue ser mais parecidos com Jesus. Né? Consegue amar mais e por aí vai. Eu lembrei de uma história aqui, né? Que até muita gente me mandou mensagem, assim, que tinha acontecido alguma coisa. Uma vez eu fiz um post no Instagram, na qual eu falava assim, qual é? Eu não sou santo. E aí eu falava, eu sou essa pessoa que muitas vezes vai passar... Porque eu ando muito em cima da linha ali do tipo...
cara, você tem coragem de fazer isso? Ou, tipo, não acredito que você fez isso. Então eu ando muito nesse extremo, não é o meu jeito de ser. E aí eu comentava assim, cara, qual é? Você nunca vai me ver dando de santo, porque eu não sou esse cara. Eu vou errar e vou acertar. Quando eu errar, eu vou pedir perdão. E quando eu acertar, eu vou aceitar o elogio também, né? E é engraçado que, assim, ó, as pessoas, no caso meu e da minha esposa, depois eu queria que vocês falassem sobre isso, nós não fomos designados pastores, né? Porque a gente tá sempre no convívio com as pessoas, aconselhando tudo. As pessoas, por respeito, nos chamam porque entende para eles que nós somos pastores, mas nós não temos formação, né? E eu sou meio encanado com essa questão, tipo assim, da pessoa... Eu tenho dificuldade em receber a pessoa falar assim, meu pastor. Porque eu sempre fui, na minha vida inteira, eu sempre fui criado que pastor é aquela pessoa que... É o título. Entendeu? Tipo, e eu sou encanado nesse negócio de título por cima. Então, eu, por respeito, eu aceito, mas quando eu vou me apresentar, eu não me apresento como pastor, né? Eu tenho essa questão. Eu gosto disso aqui, eu gosto da conversa, eu gosto de ser quem sou. E eu lembro que esse tempo atrás, uma pessoa falou assim pra mim, a gente tava na roda de conversa, ela falou, cara, eu gosto de você porque você não parece pastor. E eu tomei aquilo como elogio, né? E ele falou, cara, eu gosto de você. E eu vejo a evolução dessa pessoa dia a dia. Com Jesus, na família dela, nas coisas com... Porque ela falou assim, cara, eu gosto de você porque você não parece pastor. Né? Embora eu te chame, mas você não parece pastor. E eu queria perguntar essa questão pra vocês de uma coisa que é polêmica, mas é uma coisa que é importante se dizer, que é questão de grana na igreja. Grana na igreja. Cara, o dízimo, o que é dízimo? Uns falam que eu preciso dar, uns falam que eu não preciso dar, uns falam que eu posso dar fora da igreja, uns falam que eu tenho que dar dentro da igreja. Separadamente aqui, o que você tem a visão como dízimo? Fala pra mim. Ó, além da minha opinião, eu preciso falar o que é bíblico, né? O que a Bíblia diz sobre isso, né? O que ela fala sobre oferta, sobre dízimo, sobre generosidade deliberada, sobre como nós devemos contribuir, não é? E às vezes as pessoas confundem, eu já ouvi pessoas dizendo assim, se você não der na igreja, não é dízimo. Mentira. Mentira. Porque quando a gente olha a igreja primitiva, as primeiras, né, pessoas que estavam seguindo a Jesus ali, elas estavam se ajudando mutuamente. Não havia entre eles necessitados no sentido de que, se eu ver o meu irmão passando por uma necessidade extrema, eu me comovia em direção a ele e supria a necessidade. E uma vez eu vou contar isso aqui porque aconteceu comigo. Uma pessoa chegou num outro ministério que eu estava e ela chegou chorando e dizia assim, pastor, eu tô numa sinuca de bico. Falei, por quê, irmã? Falou assim, porque eu não tenho muito dinheiro, eu não tenho muitas condições. E eu tô aqui com o meu envelope e eu vou dizimar hoje. Mas ontem cortaram a luz da minha vizinha. E eu queria tanto ajudá-la. Só que se eu tirar daqui, eu vou desinteirar o meu dízimo. E agora? O que eu faço? Eu falei, leve o seu dízimo para casa e entregue a sua vizinha, peça para religar a luz dela o quanto antes. Porque o reino de Deus não está condicionado ao templo e ao espaço e à religião. Eu entendo que o reino de Deus é muito maior do que o que a gente imagina. Então não faz sentido nenhum ela levar ali e a vizinha com a luz cortada ou passando fome a necessidade. Ah, pastor, mas a igreja também tem as suas necessidades? Claro que sim. E com certeza nós vamos olhar para ela também. Mas qual é a urgência? Entende? Deixar alguém com fome ou com a luz cortada ou uma necessidade extrema e falar, não, eu preciso ir lá para a igreja, porque isso é um condicionamento que a religião trouxe acerca dos dízimos e das ofertas. E, aliás, se algum... Vai chover de comentário, pastor, não, tá tudo errado, não é assim e tal. Traz para cá. Por quê? Porque querem direcionar o recurso exclusivamente à sua instituição. Porque é muito mais difícil ensinar o que é reino de Deus do que você... Entende? Do que condicionar as contribuições só àquela instituição. E tem muito aquilo que eu falei da questão da pessoa achar que é dela, né? Então, tipo assim, cara, como é que eu vou pregar contra mim mesmo? Uhum. Então, tipo assim, como é que eu vou falar pra pessoa pagar a conta de luz de um vizinho e não trazer pra igreja, sendo que se todo mundo resolver pagar a conta do vizinho, não vai ter dinheiro na igreja e a igreja vai fechar e
Você entende que é desafiador mesmo. Eu Sim. entendo o que você falou, mas é desafiador, porque um pastor que fala pra você levar o dinheiro pra vizinha e não pra igreja é complicado. Mas no mundo de falar isso. esse pensamento que você está falando, Átila, por que ele ocorre, né? Ah, mas e se todo mundo... Porque a gente ouve esse argumento. Sim. Não, mas sabe o que é? As pessoas falam isso para nós, né? Os líderes das igrejas. Não, mas sabe o que é? É que se eu falar isso para um, o outro vai fazer também. E, na verdade, o que está por trás aí? Um medo da falta de recurso. Por quê? Porque a igreja ali tem um dono que não é Jesus. Entende? Porque se o dono é Cristo, a Bíblia deixa bem claro que ele é detentor de todo o recurso, ele tira da onde não tem, ele multiplica o pão, ele multiplica o peixe. Então, se a igreja, o Senhor dela, de fato, o Senhor no sentido de dono, o Senhor no sentido de maior referencial, se de fato é Jesus, então eu não vou ter esse temor. Humanamente, sim, talvez vai passar, né? Quantas vezes nós não tivemos, né, dificuldade, né? De finanças na igreja? Nós temos, mas nós preferimos ter uma dificuldade de finanças na igreja do que descumprir deliberadamente a Bíblia pelo medo da falta de um recurso que, na verdade, quem tem que trazer é Deus. Então, quem é o dono da igreja Arca? Só tem um, é Jesus. De modo que quem é o principal provedor da igreja Arca também é só Jesus, que vai utilizar pessoas, meios. Nós estamos agora gravando um podcast, né, com uma estrutura top, das mais tops que talvez a gente tenha na região, sem absolutamente... A gente não ambicionou, não sabia, e recebemos isso. Quem proveu isso? Jesus. Se a gente... Vamos ser bem claro aqui, ó, se nós tivéssemos hoje, você, Átila, pastor Wesley, eu e quem fosse que fosse nos ajudar hoje, a gente teria condição de sentar aqui e gravar isso hoje? Jamais. Não teria, entende? Então esse medo, muitas vezes... Sabe uma coisa que eu me lembro? Você falou daquelas reuniões da instituição, né? Os movimentos antes da gente ter um prédio, né? Que a gente hoje se reúne, como você falou, pela generosidade de uma família. E eu me lembro que as pessoas começaram a se reunir conosco, e muitas vindo, às vezes, de outras igrejas, né, e tal, e ainda com aquele costume bem forte, né, de não, eu tenho que dar o dízimo, eu tenho que dar a oferta. Então eles nos procuravam, né? Pastor, onde que eu dou o meu dízimo? Onde que eu dou a minha oferta? Onde que eu dou o meu dinheiro? Era uma confusão. E as pessoas queriam. Por um lado isso é bom, é bonito, poxa, que legal, a pessoa ela quer contribuir. Mas nós precisamos começar a ensinar as pessoas, tipo assim, ó, mas por que você quer tanto? É porque você tá com medo do devorador? É por medo ou é porque você acredita que você tem essa obrigação, né, intransferível de fazer isso, ou é por amor? Porque na resposta de Jesus, o maior dos mandamentos é o amor. Então, se você quer fazer por amor, joia, a gente está se reunindo aqui no Espaço Amor de Mãe, no Espaço Potencial, eles dão assistência a tantas crianças em situação de vulnerabilidade, e aí eu me lembro, cara, quando a gente colou, lembra o QR Code das instituições, e as pessoas foram até as paredes e ao invés de dar uma oferta para a igreja ou para o pastor ou para qualquer um de nós, fizeram uma oferta direto na instituição. Cara, aquilo talvez tenha sido o ensino prático mais eficiente que a gente teve até hoje. Que, no sentido de, nós não controlamos o recurso. Nós não estamos preocupados se vai ter dinheiro ou não vai. Não, nós acreditamos que Deus nos chamou, Ele vai prover, então eu não preciso controlar o dinheiro. E aí o dinheiro foi direto para as instituições. Eu me lembro, e eu fico imaginando o que isso gerou no coração daquela galera, né? Da liderança dessas instituições, no sentido de o evangelho foi pregado sem que precisássemos falar demais. Isso é incrível. E sabe o que é legal, Marcos? Eu lembro muito bem desse dia aí que o pessoal tava escaneando e tal. Aí uma pessoa chegou e falou, pastor, eu acho que fizeram o QR Code errado, porque tá aparecendo aqui, ó, vai mandar pro pessoal daqui. Eu falei, é pro pessoal daqui mesmo que é para mandar, não é para outro lugar. E isso é muito legal, ver as pessoas abrindo a mente em relação a isso, né? Porque é uma baita de incoerência, né? Você pregar para as pessoas falando assim, olha, Deus é seu provedor. Cara, não precisa temer, porque Deus vai prover na tua vida. Mas, não se esqueça, traga o seu dízimo, porque mês que vem tem aluguel, eu tô preocupado.
como assim? Entende? E é muito, cara, é muito legal ser disruptivo, embora, gente, esse não fosse, né? Não era nosso. Nós não temos o objetivo de ser a igreja diferente. Não, nós só queremos fazer o que é bíblico. Infelizmente, fazer o que é bíblico hoje tem sido um diferencial. Então, eu tenho percebido que Deus está chamando algumas pessoas nesse mundo para fazer a diferença no meio dos que foram chamados para fazer a diferença e não estão fazendo. E aí, eu me lembro que foi uma das coisas que foi muito disruptiva nessa ação em específico é que uma das instituições era de matriz católica. Sim, verdade. E as pessoas, mas vocês não são evangélicos, mas não é outra religião. E nós ensinando as pessoas, existe um só Deus. E existe um povo que precisa de Deus. O nome que a gente vai dar para cada religião. E eu lembro que na reunião, na pregação, você falou, né? Cara, nós somos num lugar que é católico. Vai. Eu lembro. E foi tão legal que depois a gente fez só para os funcionários, né? A gente foi lá. E, cara, foi muito legal. O pessoal, né? Eu me lembro que foi uma palavra sobre perdão. E tinha uma pessoa lá que tava com. Depois ela nos procurou tudo. E eu lembro que o povo lá é tão querido que depois a gente foi lá fazer o culto e eles nos abençoaram. A gente foi com um bolo, né? Foi. Maravilhoso. Deu bolo pra gente. Foi muito, muito, muito legal mesmo. E, pessoal, pra você que tá vendo e se interessou, queimou no seu coração essa questão de servir em alguma dessas instituições, conhecer, né? Você pode entrar em contato com a gente, vai estar aqui no YouTube, vai estar também nas nossas redes sociais. Você chama a gente lá ou vai conhecer a igreja, vai ter o endereço da igreja lá. E para você que quer conhecer e quer servir, é muito, muito bacana, você vai ver que vai mudar o seu pensamento. E já caminhando para o final aqui, eu queria ouvir, gostei da ideia da igreja, achei bacana, quero ir na igreja, fui na igreja, mas agora eu quero servir. Cara, eu gostei dessa pessoa que fica com a camisa lá, Mária Servir, gostei que o pessoal fica lá. Só que assim, é o seguinte, eu não sou batizado, nem sei se eu sou muito crente ainda. Cara, eu tenho ainda uns BO para resolver, mas eu gostei dessa ideia. Como é que funciona a questão do voluntariado na Igreja Arca? Vou explicar um pouquinho sobre isso, que na verdade é um tema sensível, né? Porque geralmente as pessoas começam a servir em alguma área, na igreja, algum ministério, com alguns pré-requisitos, né? Ó, primeiro você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro, tal. Aí depois você poderá servir. E às vezes o desejo da pessoa é tão grande em servir, em fazer alguma coisa, principalmente na área musical. Às vezes o cara toca um instrumento ou canta, e ele fala assim, irmão, mas lá eu preciso primeiro fazer tudo isso aqui para depois ganhar esse acesso. E às vezes ela até faz aquilo ali só para chegar nesse lugar que ela está almejando. E isso não é o que a gente deseja, né? A gente quer que ela seja transformada de forma genuína, lembra? Aquela edição comportamental não é a nossa cara. Então o acesso para que ela sirva tá aberto, o caminho está aberto, né? A pessoa está disponível para servir. Tanto que a gente acredita que todos os ministérios são uma forma de serviço e adoração a Deus. Então hoje não tem essa de ministério especial, específico. Cara, o cara que está lá no estacionamento com um colete sinalizando onde você vai parar a vaga do teu carro lá, ele está fazendo o mesmo papel que eu estou fazendo lá pregando. Sim. Ou que o cara que está cantando, ou o cara que está servindo nos bastidores, enfim. Então não tem essa coisa de ministérios especiais e tal, porque a gente acredita que toda forma de serviço é adoração a Deus, né? E o cuidado que a gente tem com essas pessoas só é o seguinte, cara, se você está aqui, se você está num nível de exposição, de evidência, você precisa se preparar para a reação da galera, né? Porque o pessoal acaba julgando. Pô, o fulano tá cantando, mas eu conheço fulano, hein? Não sei o que e tal. Então, esse cuidado que a pessoa tem que ter para poder não se expor a ponto de se machucar e de se ferir. É só isso que a gente não quer, que as pessoas se firam com os comentários, né, com o julgamento alheio, mas fora isso, as pessoas estão ali para servir e elas, querendo, elas podem servir em qualquer um dos nossos ministérios ali, se elas assim quiserem. A gente vai orientá-las, instruí-las sobre como funciona, né, quais são aí a didática, o circuito do ministério dela ali, integrá-la ao ministério, mas ela pode servir, porque servir é amar. Legal. E aí, Marcos, eu queria voltar uma pergunta para você agora também. Uma das nossas decisões para ficar onde nós estamos lá foi que o prédio estava pronto, principalmente que a gente tinha maior dificuldade, era com crianças, né?
E lá na Arca a gente realmente tem a gente queima no nosso coração a questão de ter um ambiente legal para as crianças, né? Nós temos um conteúdo que é feito anualmente, né? É o primeiro ano que nós estamos, né, como igreja, vai completar ainda em março, primeiro ano, mas a gente já tem um cronograma tudo feito pela liderança do Ministério Infantil, da turminha da Arca. E eu queria saber de você qual a importância de uma igreja não pensar só naquilo que é aparente, porque eu participei anos e anos de Ministério Infantil e sei como que é a dificuldade, porque é um ministério que não aparece. É um ministério que a mãe e o pai chegam lá e falam, toma meu filho aí, eu não sei o que vocês vão fazer, se vocês vão dar sobremesa, sorvete, arroz, feijão, eu só quero assistir o culto. E eu ouvia muito isso. Então você que é pai, vá no Ministério Infantil da sua igreja, vê como é que é, vê quem são as pessoas, vê como é que é o ensino, para verificar se seu filho é apenas mais um ou se está preparando realmente seu filho para receber a palavra de Deus, para ser plantada a semente no coração dele. E eu queria que você falasse, né, biblicamente, teologicamente, qual que é a importância de uma igreja se preocupar realmente, não só acumular as crianças no cantinho lá, e sim preparar as crianças, porque é a próxima futura geração da igreja. Como que você vê isso dentro da Arca? Cara, eu me lembro de um episódio de Jesus que se assemelha, eu acredito, muito com a realidade do que a igreja vive hoje, que é um aglomerado de pessoas. E Jesus está ali num aglomerado de pessoas, a Bíblia não traz com exatidão o número de pessoas que está ali, mas dá a entender que é bastante gente. E todo mundo querendo ter um tempinho com ele, né? Todo mundo querendo ouvi-lo, querendo ser tocado por ele. E nesse meio ali tem crianças que também estão na disputa para chegar até Jesus. Só que as crianças, como são menores, né? E tidas como como é que eu posso dizer assim, como um empecilho, que é um erro da igreja hoje, né? Vou mandar a criança lá para a salinha para ela não atrapalhar aqui o culto. Não, gente. Se tiver uma salinha, como a gente costuma falar, né, no diminutivo, mas se tiver uma sala, um lugar onde a criança vá, que seja para ser ensinada na palavra com tanta intensidade, verdade e seriedade que o adulto. A diferença aqui, na linguagem dela, né, de maneira lúdica, de maneira com que ela vai poder fazer a retenção do que está sendo ensinado. Então, o Ministério Infantil ele não pode ser uma coisa que eu tiro a criança da ambiência social para ela não atrapalhar. Ela não pode ser tratada como o problema. Muito pelo contrário, ela é a pessoa que vai sustentar e que vai dar vazão a esse evangelho que nós estamos plantando e aos projetos que nós estamos plantando hoje, né? De modo que naquele episódio, Jesus vê essa cena, as crianças tentando chegar a ele e os adultos, não, aqui você vai atrapalhar, fica aí, menino, e tirando as crianças. E Jesus faz uma repreensão categórica, ele diz, deixai vir a mim as crianças e não as impeçais. E num pensamento mais objetivo e lógico, a maioria de nós vai dizer, não, mas eu nunca vou impedir a criança. Talvez não substancialmente igual eles faziam lá. Talvez você não, se você ver Jesus ali, você não vai tentar impedir a criança de chegar, mas muitas vezes a nossa atitude impede. O que nós pensamos como igreja impede. Que se eu penso como igreja que a criança precisa ser tirada do ambiente social para não atrapalhar, talvez esse pensamento esteja filosoficamente, didaticamente impedindo ela de conhecer o mestre como eu conheço quando vejo uma boa pregação, quando eu tiro um tempo de oração com os meus irmãos, quando eu vejo o amor de Jesus ali na comunidade. Então, a importância é entender que se eu não estou promovendo uma forma direta ali, objetiva, de levar Jesus a essas crianças, então eu estou sendo o empecilho para que isso aconteça. Eu estou fazendo aquilo que Jesus mandou não fazer, impedindo. Então a gente não precisa fazer muita coisa, é só não impedir elas de chegar a Jesus. E isso, claro, vai requerer de nós trabalho, organização, mas nós temos pessoas, né, dispostas, gente que quer ver as crianças com Jesus, é só a gente não atrapalhar. Muito legal. Então fica aqui o convite para você que tem seu filho, né? Que quer fazer umas visitas lá, tem um ambiente totalmente preparado e seu filho não vai ficar lá amontoado numa salinha, ele vai ter todo o ensino, todo um cronograma, vai ter um momento de brincar, vai ter um momento do lanche, mas vai ter um momento que é o momento que a gente mais prepara, que é receber a palavra de Jesus. Gente, como consideração final, uma pergunta pessoal pra gente encerrar. Pastor, primeiro para você, como você vê o seu ministério, seja dentro da igreja, fora da igreja, né? A gente não sabe os caminhos que o Senhor tem para cada um, mas como que você vê o seu ministério, não vou nem muito longe, daqui a 5 anos, e uma mensagem final para quem tá desconfiado com igreja, para quem tá vendo tudo de ruim que tá acontecendo na internet, né? Porque eu volto a falar, as coisas ruins, elas evidenciam bem mais do que as boas, né? Mas a igreja de Jesus tá aí há tanto tempo provando
que é bem mais coisas boas do que coisas ruins. Mas, infelizmente, as ruins evidenciam. Como você vê o seu ministério daqui a 5 anos, como você vê a igreja daqui a 5 anos, a Igreja Arca, e uma mensagem final para quem desconfia da igreja, mas tem aquela saudade de Deus, quer estar mais próximo de Deus, o que você tem a falar para essa pessoa? Primeiro, né? Daqui 5 anos, eu vejo um ministério consolidado, né? Pessoas maduras na fé, gente que entendeu o evangelho de Jesus, gente que se movimentou bastante em instituições, em praças públicas, em locais onde a igreja, na sua forma tradicional de ser, não estava indo e agora ela chegou. Vejo pessoas sendo alcançadas pelo evangelho de Jesus em lugares onde a gente jamais imaginou estar, né? Como a gente fez no último domingo, né? Publicamente, no shopping, em outras áreas também, outros lugares públicos. Eu vejo teatros, eu vejo estádios, eu vejo lugares onde as pessoas não estão alcançando, mas nós, como igreja, como ministério, alcançaremos também. E eu me vejo nesse lugar com vocês, com toda a Arca, se movimentando nesse aspecto, alcançando as pessoas através do amor e o evangelho de Jesus. Vejo também a gente dando apoio a muita gente que está fazendo e está cansada pelo caminho, gente que já está batendo, sabe, há muito tempo aí, tentando ajudar, tentando fazer a diferença, e nós chegando ali como um braço, um alívio para essas pessoas, para que a gente possa alcançá-los também. E eu vejo essa igreja madura, essa igreja que entendeu o reino de Deus, que não está preocupada mais com a religião de uma forma institucionalizada, que não está mais preocupado com a sua bandeira, com a sua placa da igreja. Eu sou da igreja A, da igreja B. Eu vejo gente se conectando através do evangelho e não através de uma instituição. É assim que eu enxergo a igreja daqui a um tempo, né? E a gente fazendo parte desse movimento. Talvez comece de forma bem discreta, mas eu vejo daqui 5 anos algo sendo muito expressivo aqui na nossa cidade, no nosso estado. Eu vejo isso se expandindo de uma forma muito grande, assim, por conta dessa visão e dessa forma que nós estamos tomando aí como igreja de praticar o evangelho de Jesus. E você que está cansado de religião, agora eu quero falar com você que está aí, está cansado de às vezes frequentar uma igreja, de consumir religião, porque a gente está vendo um padrão consumista de religião. As pessoas estão indo para consumir entretenimento religioso. Mas se você quer encontrar Jesus de fato, se você quer ter um relacionamento com Deus, se você quer mudar a sua vida por conta desse relacionamento, existe um lugar ainda onde você pode praticar essa fé. E eu não estou falando da minha igreja, da nossa igreja, eu não estou falando da Arca, eu estou falando da igreja de Cristo. Um lugar onde as pessoas realmente estão empenhadas em se parecer mais com Jesus. E aí fica o nosso convite para você estar conosco aí em uma das nossas reuniões, nos nossos movimentos, nas nossas orações. Você e sua família sempre serão bem-vindos. Você, pastor Marcos. Eu sou assim, muito otimista no que diz respeito àquilo que nós vamos viver, muito por aquilo que o pastor Wesley já comentou aqui, né? Aquilo que nós temos buscado em autenticidade mesmo e a proximidade com aquilo que a Bíblia determina e só. Então, a nossa ideia não é nem aquela megalomania de ser uma grande igreja ou de ter numerosas pessoas, numerosos templos. A ideia não é essa. A nossa ideia é cumprir o evangelho. Sabemos que não somos, não seremos perfeitos, mas sabemos também que dá para diminuir essa distância que a instituição e a Bíblia criou. Dá para diminuir essa distância em que a reunião da liderança e da comunidade de uma igreja e aquilo que a Bíblia de fato determina criou. Há uma distância muito grande aí, a ideia é a gente diminuir essa distância. E claro, fazendo isso, é quase que imprescindível que a gente vá alcançar, sim, muita gente, muitos corações, muita gente ferida, como nós muitas vezes fomos, né, com a religião, com a desinteligência emocional dentro dos ministérios, mas o que nós queremos é só Jesus. É só isso, e é isso que nós vamos apresentar para as pessoas. Manda uma mensagem, então, para a pessoa que está desconfiada, que não quer mais saber de igreja. Manda uma mensagem para ela. A minha mensagem para você é: eu já fui você.
eu já tive essa mesma desconfiança e eu não vou tirar a legitimidade dessa desconfiança, como eu falei, muito daquilo que as pessoas hoje, dos cristãos, colocam como perseguição da igreja, na verdade é só uma constatação social de quanto a igreja errou, de quanto a igreja muitas vezes, quanto organização e instituição pecou em alguns sentidos ali, mas Deus sempre guarda o seu remanescente. Então, como o pastor Wesley falou, não é a arca, não é a nossa instituição, mas busque ao Senhor, seja conosco, seja com qualquer outro lugar ou instituição. Ainda há lugares onde a fé tem tem sido vivida de maneira honesta, autêntica e com o amor em Jesus, e é para isso que a gente precisa olhar, para esse amor. Rapaziada, eu ficaria aqui mais umas 4 horas com vocês, porque, igual eu disse aqui, né, não são só nossos pastores, são nossos amigos, e eu ficaria mais umas 4 horas. Espero que Deus nos dê mais oportunidade de ter pessoas generosas ao nosso meio, para agradecer aqui o pessoal que cedeu o espaço, e que a gente tenha mais vezes esses papos, vamos trazer mais pessoas, mais ideias, assim, tudo na dependência de Jesus. Depender de nós, esse é o primeiro e último, mas eu tenho certeza que Deus, ele tá abrindo caminhos aí para que a gente faça mais vezes. Gente, amém. Obrigado, você que ficou até o fim aqui, que assistiu. Fica aqui novamente o nosso convite, a Igreja Arca, para você acessar o nosso Instagram lá, o nosso YouTube. E será um prazer receber você, sua família. Tenho certeza que você vai gostar de tudo aquilo que Deus tem feito no nosso meio. Então, grande abraço para você, obrigado por ter ficado até aqui. Quem sabe até uma próxima. Deus abençoe. E antes de encerrar, pastor, pedir para você fazer uma oração, claro, para a gente finalizar esse ArcaCast aqui. Senhor Jesus, eu quero te agradecer, Pai, por essa oportunidade de estarmos aqui. Obrigado pelas nossas vidas. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos convidou para seguir uma trilha sincera e transparente. Que o Senhor possa nos guiar nesse caminho, num caminho que se pareça ou que se iguale, Senhor, à igreja que o Senhor planejou, a igreja que o Senhor reuniu, a igreja primitiva. Que o Senhor coloque em nosso coração sempre um desejo de estar contigo e se parecer com o Senhor. E para aqueles que estão nos ouvindo, que o Senhor possa alcançá-los onde quer que eles estejam, através do teu amor, através do teu toque, e que o Senhor traga a eles também, Senhor, uma plena consciência de quem o Senhor é e qual é o desejo que o Senhor tem para a vida deles. Assim nós oramos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal. Obrigado por vocês, então. Até a próxima com mais um ArcaCast.